Vamos continuar nossa série, é tudo sobre Jesus. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18, até o versículo de número 22. Mateus 4, 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que chama homens comuns ao serviço. Domingo passado, irmãos, nós começamos a meditar no chamado de Jesus a homens comuns. Nós percebemos, irmãos, que nós não encontramos nenhum super-humano, nenhum super-herói, mas pessoas normais. E por isso nós podemos nos identificar muito com esses personagens bíblicos. Aqueles que Jesus chamou para serem seus apóstolos não são pessoas estranhas a nós. Eles são personagens reais. E por serem personagens reais, nós podemos nos identificar tanto com eles. Nenhum desses homens que Jesus chamou eram conhecidos como grandes estudiosos. Nenhum deles era um grande erudito. Eles não tinham no seu currículo características de grandes oradores. Na verdade, em se tratando de instituições religiosas, eles eram homens excluídos. Eles também não se destacavam por terem habilidades, ou talentos naturais, ou por terem grandes aptidões intelectuais. Pelo contrário, todos eles eram homens cheios de defeitos, cheios de imperfeições, homens sujeitos ao fracasso. Nós percebemos, irmãos, que Jesus chama esse tipo de gente. E nós analisamos domingo passado e observamos que Jesus chama primeiramente essas pessoas à conversão. Antes do serviço, era necessário que aqueles homens se convertessem. O texto que nós estudamos semana passada apresentou essa verdade. E nós podemos ter convicção disso, porque em muitos outros textos nos evangelhos, o Senhor Jesus faz a mesma exigência, que as pessoas têm que se converter. Por exemplo, em Marcos 8, 34 ao 35, as palavras de Jesus às multidões são as seguintes: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Algumas pessoas, irmãos, têm tentado minimizar essa exigência. Eles dizem: não, a renúncia, carregar a cruz, não é uma
não é algo que se tem que fazer no começo da vida cristã. Isso deve ser feito por pessoas que querem algo mais sério, um comprometimento mais sério com Jesus. A verdade, irmãos, é que não é isso que a Bíblia diz. As pessoas que acham que carregar a cruz e renunciar é algo que pode ser feito depois, estão equivocadas, pois esse é o primeiro passo, é uma exigência já inicial, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando leio os textos na Bíblia que falam de conversão, eu percebo, irmãos, que as exigências de Jesus para aqueles que querem seguir e ser seus discípulos são exigências pesadas. Por isso, irmãos, que eu estou convicto que o evangelho pregado por algumas pessoas em algumas igrejas é um outro evangelho, e por isso deve ser considerado anátema. Qualquer mensagem, irmãos, que afirme ser evangelho, mas não confronta os seus ouvintes ao abandono daquilo que a Bíblia chama de pecado, deve ser rejeitada por completo. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que o teste final para qualquer mensagem não é a eloquência do pregador, nem mesmo uma retórica elaborada, mas o teste final para qualquer mensagem é a fidelidade ao evangelho. O teste final, irmãos, para qualquer mensagem e para qualquer ministério e para qualquer pregador não é nem mesmo o resultado. Porque se você pensar em resultado, você nunca vai ver Paulo ganhando grandes multidões. Paulo nunca foi um pastor de uma grande igreja, mas ele era fiel ao evangelho. E nós devemos testar a mensagem que nós ouvimos, seja aqui na comunidade ou seja no lugar que nós formos, pela fidelidade ao evangelho. O evangelho, irmãos, é uma chamada renúncia radical. Alguns homens não entenderam que antes do serviço é necessário o arrependimento, é necessária a conversão, é necessária a renúncia. Existe um ponto que está muito ligado a esse aspecto. Tornou-se muito comum, irmãos, nós ficarmos sabendo de homens, de pastores, que serviam a Deus e caíram em práticas pecaminosas rotineiras. E essas práticas pecaminosas vieram a público. Alguns pensam que esses homens não deveriam voltar ao ministério. O meio evangélico, irmãos, com frequência, se esquece o que é ser misericordioso. Apedrejar é o nosso esporte favorito. Nós não podemos fechar os nossos olhos, irmãos, para esse nosso pecado. Nós não somos misericordiosos. Porém, eu penso, irmãos, que o que tem faltado em muitos ministros que caíram é o mesmo sentimento do filho pródigo, que diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Os ministros que caíram no meio da jornada, falta a eles a consciência e a declaração que eles pecaram contra Deus, sua igreja, sua comunidade, sua família e contra eles mesmos. O arrependimento é necessário antes do serviço para todos aqueles que querem servir a Deus, sejam membros da comunidade ou sejam pastores. Todos nós, irmãos, todos nós somos chamados ao serviço cristão, seja numa área específica, como por exemplo o pastorado, como em outras várias áreas da vida cristã e da vida da comunidade. Você não precisa, irmãos, que um anjo do céu desça
e diga que Deus te escolheu para servir. Eu já ouvi tantos profetas, irmãos, dizendo para as pessoas: Deus te escolheu para a obra. Isso não precisa ser dito, irmãos, por profeta nenhum. A Bíblia já diz isso. Paulo em Efésios diz que nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos também para realizarmos as obras que Deus preparou muito antes para que nós praticássemos. Todos nós, irmãos, somos chamados para o serviço cristão. Todos nós somos chamados à conversão. Todos nós somos chamados, irmãos, para trabalharmos e sermos úteis na casa do Senhor. Agora a pergunta que fica é: o que é necessário para nós servirmos a Deus? Se nós já somos convertidos ao Senhor, se nós já nos arrependemos, e se todos crentes são chamados a servir, o que é necessário para nós servirmos a Deus? O primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é o seguinte: é necessário, irmãos, que nós tenhamos um entendimento da urgência do chamado. No versículo 19 diz assim: e disse Jesus: siga-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. O que é necessário para servirmos a Deus? Primeiro, o entendimento da urgência do chamado. Não há nada mais importante, irmãos, do que o chamado de Deus. E nós conhecemos pelo menos duas convocações que Deus faz. A primeira está ligada à salvação. Deus chama os seus eleitos à conversão a Cristo para que herdem a vida eterna. A segunda convocação está ligada ao serviço. Tanto uma como outra são obras fantásticas de um Deus soberano. Portanto, irmãos, não há nada mais importante que o chamado de Deus. Apenas alguns são chamados à salvação, mas todos aqueles que são chamados a serem salvos, também são chamados ao serviço. Se você se considera uma pessoa chamada por Deus para a salvação, você precisa entender que também você é chamado ao serviço. Se você se converteu a Cristo para a salvação, você tem que entender que imediatamente você se alistou no exército de Cristo. Se você aceita a esperança e a herança da vida eterna, automaticamente você aceita a responsabilidade do serviço cristão. E é interessante que por mais de que todos os salvos sejam chamados para o serviço, não falta trabalho para ninguém. Há trabalho suficiente para todos. E nenhum santo de Deus pode dizer que está ocioso na obra, pois não há trabalho. O próprio Jesus afirmou o seguinte: peçam ao Senhor da seara que mande ceifeiros. A seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Como diria o meu pastor, o pastor Libânio, a seara é grande e poucos são cearenses. 3 características quanto ao chamado para o serviço que é um destaque nesse texto que nós lemos. A primeira característica é que o chamado é imediato. Uma grande parte dos comentaristas bíblicos, irmãos, concordam que esse chamado dos discípulos para o serviço ocorreu 1 ano após o relato feito por João em seu livro, em João 1:35, que foi o texto que nós estudamos semana passada. Jesus, ele está caminhando, João Batista
diz: olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E alguns homens já seguem a Jesus. Desse episódio para esse episódio de Mateus 4, há uma distância de tempo de 1 ano. É por isso que quando a gente vai lendo os chamados dos apóstolos na Bíblia, a gente fica muitas vezes confuso. Porque realmente há um primeiro contato com Jesus, então passa 1 ano, agora Jesus chama ele para o serviço. Percebe, irmãos, que esses homens haviam se relacionado com Cristo apenas por 1 ano. E eles já haviam sido convocados, eles já foram convocados para o serviço. Isso nos mostra, irmãos, que Cristo chama os homens ao serviço, mesmo antes deles serem preparados para tal. Você não precisa esperar ter 15 anos de crente para entender que o Senhor está te chamando para o serviço. Deus te chama para o serviço agora, com pouco que você sabe. E por que isso ocorre, irmãos? Ocorre porque nenhuma pessoa está preparada para o serviço. Nenhuma pessoa está pronta para desenvolver aquilo que Cristo espera de nós. Ninguém está preparado. Cristo chama pessoas despreparadas, pois Ele mesmo prepara e capacita os trabalhadores da seara. Isso, irmãos, não nos exime de buscarmos o preparo. Essa busca já faz parte do preparo que Cristo está desenvolvendo em nós. Mas não nos exime de buscar o estudo teológico, o estudo da palavra, o estudo dos evangelhos. Também são nossa responsabilidade, mas já fazem parte desse preparar de Deus em nossas vidas. Nós nunca, irmãos, estamos completamente preparados. A escola de Deus, ela funcionará até a segunda vinda dele. Nós nunca estamos prontos. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos aprender mais de Deus. Cristo está sempre pronto a nos ensinar e nos fazer a dar um passo a mais naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. A segunda característica é que a resposta dos discípulos também foi imediata. O versículo 20, nos versículos 20 e 22, eles usam expressões interessantes. No versículo 20 diz assim: no mesmo instante. No versículo 22 diz assim: deixando imediatamente. Eles mostram que a resposta dos discípulos foi imediata. O que levou, irmãos, esses homens a abandonarem imediatamente seus afazeres e seguirem a Jesus? Sem dúvida, irmãos, o que fez com que esses homens abandonassem tudo o que eles estavam fazendo para seguirem e servirem a Jesus foi o seu conhecimento em relação a Jesus, mesmo que esse conhecimento fosse um conhecimento limitado. Aqueles homens, irmãos, já tinham ouvido falar sobre o Messias por meio do Antigo Testamento. Eles ouviram também o testemunho de João Batista em relação ao Messias. Eles haviam passado 1 ano, mesmo que de forma esporádica, com Cristo. Então eles ouvem a santa convocação do Messias. Isso nos faz entender, irmãos, que um dos resultados que o conhecimento de Deus produz em nós é o desejo de nós nos envolvermos com o trabalho do reino. Quando nós entendemos, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso usa pessoas
para ser os seus braços e pernas, para alcançar outras pessoas, isso nos motiva. Quando nós entendemos, irmãos, o tamanho do sacrifício na cruz do Calvário, para que ocorresse a nossa salvação, então nós somos motivados a servir a Deus, pois entendemos que o serviço é a única maneira, irmãos, de nós tentarmos agradecer a Ele. Quando nós entendemos, irmãos, que todo o poder foi dado a Jesus, e que Ele nos reveste de poder por meio da ação do Espírito, isso nos capacita para sermos testemunhas dEle até os confins da terra, então nós somos motivados por isso. Quando nós entendemos, irmãos, que Deus elegeu indivíduos soberanamente para serem salvos por meio do sacrifício de Cristo, através da pregação do Evangelho, então nós somos motivados a servir a Cristo. Quando nós entendemos, irmãos, que os eleitos de Deus se converterão a Ele, não por causa da nossa capacidade intelectual de convencê-los a isso, mas por causa do seu amor soberano, então nós somos motivados a servir a Deus. Quando faltam motivos, irmãos, para nós servirmos a Cristo, então é sinal que nós não conhecemos a Deus. Se está faltando motivo para você servir a Cristo, então você tem que verificar se de fato você conhece o Senhor. Terceira característica é que o serviço é imediato, o serviço é urgente. Os discípulos, irmãos, foram chamados no começo do ministério de Jesus. O mestre sabia que o tempo de preparação era curto. Ele sabia, irmãos, que ele não ia ter muito tempo com aqueles discípulos. Então ele logo os chama, porque a urgência bate à porta. A urgência, irmãos, é algo que nos ronda também. A volta de Cristo se aproxima, e nós não sabemos quanto tempo nos resta aqui na terra. Também nós não sabemos, irmãos, quanto tempo estaremos vivos. Os mortos não podem servir a Cristo. Não sabemos, irmãos, quanto tempo aqueles que nos cercam estarão vivos. Os mortos não podem ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A urgência do serviço, irmãos, não pode nos levar ao imediatismo de resultados. O serviço é urgente, é algo que não se pode deixar para depois. O serviço na comunidade é urgente, é algo que não se pode deixar para depois. Mas isso não pode nos levar ao imediatismo de resultados. Nossa preocupação, irmãos, não deve ser com que velocidade os frutos surgirão. A nossa preocupação deve ser com o trabalho. Os frutos, eles virão no tempo do Senhor. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando nós começamos a plantar essa comunidade, eu li uma frase e essa frase ficou em minha mente. Eu não me lembro o autor, mas a frase era mais ou menos assim: Deus pode fazer surgir uma comunidade em uma semana, um mês ou um ano. Deus pode fazer um trabalho florescer em 10 meses ou em 10 anos. A nossa preocupação, irmãos, não deve ser com a velocidade, mas com a fidelidade ao Evangelho, com a fidelidade ao serviço, com a fidelidade com aquilo que Deus colocou na tua mão, com a fidelidade com aquilo que Deus lhe proporcionou. Que é necessário para nós servirmos ao Senhor? Primeiro de tudo, o entendimento da urgência do chamado. Em segundo, que é necessário para nós servirmos a Deus? O entendimento que Cristo nos chamará na condição que estamos. Versículo 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Percebam que esses estavam lançando as redes. Agora olhe o versículo de número 21. Indo adiante,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando. Em algumas traduções vão dizer que eles estavam consertando as suas redes. Jesus os chamou. Para servirmos a Deus, nós precisamos entender que Deus vai nos chamar, que Cristo vai nos chamar na condição que nós estamos. Os evangelhos, irmãos, não nos relatam que Jesus fez nenhuma proposta para esses homens que eles ficariam mais ricos, ou mais fortes, ou mais inteligentes, para que eles pudessem desenvolver o serviço. Jesus não chegou para Pedro e para o seu irmão André e diz: olha, Pedro, André, eu vou fazer vocês mais ricos, mais fortes, mais inteligentes, mais sábios, para que vocês venham me servir. Jesus chegou para eles e disse: venham me servir. Venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. É interessante, irmãos, que Jesus usa uma metáfora muito bem apropriada. Aqueles homens entendiam sobre pesca, e foi justamente nesses termos que Jesus os chamou. Isso me faz pensar, irmãos, que certas habilidades naturais ou adquiridas foram dadas por Deus para que nós servíssemos justamente naquela área dentro da comunidade. Existem habilidades que nós temos, irmãos, que Deus colocou em nós, para a gente servir com elas. Nós temos que estar atento com isso, irmãos, porque com frequência nós queremos fazer coisas dentro da igreja que nós não temos a mínima aptidão para realizar. Tem gente querendo tocar harpa dentro da igreja, comprar uma harpa, mas não tem aptidão para tocar harpa. Às vezes a gente quer fazer coisa que a gente não tem a mínima aptidão. Enquanto existem determinadas funções que nós deveríamos fazer pelo simples fato, irmão, que nós temos as capacidades necessárias para realizar. Eu vejo muito isso na pregação. Eu lembro de uma igreja que nós nos congregamos. Tinha uma irmã que ia pregar, que ela dizia assim: irmãos, eu não sei pregar, mas Deus me chamou, eis-me aqui. Não, Deus não te chamou para pregar. Toda vez que ela falava isso, me dava vontade de falar assim: desce. Se tu não sabe, desce, deixa quem sabe fazer. Tão simples. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, da seguinte maneira: e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Precisamos entender, irmãos, que Deus muitas vezes nos usará com o que nós temos na nossa mão, com aquilo que nós sabemos fazer. É lógico, irmãos, que isso não nos impede de nós aprendermos outras coisas, ou de nos aperfeiçoarmos naquilo que já sabemos. Da mesma forma, irmãos, precisamos compreender que Jesus nos usará com as condições que nós temos em relação ao tempo e às finanças. Muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam em serem úteis quando elas tiverem mais dinheiro ou mais condição financeira. O que passa na cabeça de alguns é que quando Deus as abençoar, elas então investirão mais. Isso é um erro.
Pois se nós não somos capazes, irmão, de sermos úteis com aquilo que possuímos hoje, então não seremos se Deus nos fizer prosperar financeiramente. Quando o pregador fala de usar as finanças para servir o reino, ele sempre corre o risco de ser considerado um aproveitador mercenário. Porém, não é isso que deve calar o pregador. Falar em usar as finanças é um terreno movediço e incomoda o ouvinte, mas isso também não deve calar o pregador. Existe uma frase atribuída a Lutero que diz o seguinte: 3 conversões são necessárias: a do coração, a da mente e a da carteira. Eu não sei se essa frase de fato é de Lutero, mas eu sei que ela está muito correta. Charles White conta sobre o modo que John Wesley usou seus bens. Provavelmente, irmãos, White diz que Wesley chegou a receber um dos maiores salários da Inglaterra nos seus dias. Em um determinado dia, estava muito frio, e ele havia acabado de comprar alguns quadros para colocar em seu quarto, quando a camareira chegou à sua porta. Era um dia frio de inverno, irmãos, e ele notou que aquela mulher tinha uma capa de linho para se proteger do frio. Então aí Wesley colocou a sua mão no bolso para dar algum dinheiro para aquela mulher, para ela comprar um casaco melhor para ela. Mas ele percebeu que havia sobrado bem pouco dinheiro dentro do seu bolso. Imediatamente a história conta que Wesley ficou perplexo, pensando de que Deus não havia se agradado pela forma que ele havia gasto o seu dinheiro. Ele perguntou a si mesmo: o mestre me dirá, muito bem, servo bom e fiel? Tu adornaste as paredes com dinheiro que poderia ter protegido essa pobre criatura do frio. O que fez Wesley? Talvez como resultado desse incidente, ele começou a limitar os seus gastos. Ele registrou que em um determinado ano, a sua renda foi 30 libras durante o ano. E aí, as suas despesas foram 28 libras. Sobraram 2 libras. E aí, ele investiu essas 2 libras. No outro ano, a renda dele dobrou. Tinha sido 30, no outro ano foi 60. E aí o que ele fez? Ele gastou os mesmos 28 do ano passado e investiu 32 libras. Ao ponto, irmãos, de que num quarto ano ele recebeu 120 libras. Sabe quanto ele gastou? 28 libras. E ele investiu o restante todo no reino de Deus. Muitas vezes, irmão, nós gastamos mais do que nós precisamos. E não nos resta nada para nós investirmos no reino de Deus. Não é o tanto que nós gastamos, irmãos. Não é o tanto que nós ganhamos. É como nós administramos o que ganhamos. Se você parar para pensar, irmãos, como a gente gasta mal o nosso dinheiro? É ou não é? Da mesma forma, irmão, nós precisamos compreender que Jesus quer nos fazer úteis no reino, na condição que Ele nos deu financeira. Se você não consegue ser útil no reino com aquilo que você ganha hoje, mesmo se Deus dobrar o que você dá, você não vai ser útil.
Da mesma forma, nós precisamos compreender que Jesus quer nos fazer úteis no reino na condição de tempo que nós temos. Deus também não vai fazer que o teu dia tenha mais de 24 horas. Você precisa se organizar para que você possa ser útil a Deus durante o tempo de dia que Ele nos deu. Nós precisamos, irmãos, fugir de situações fúteis que roubam o nosso tempo. Nós vivemos dizendo, irmãos, que nós não temos tempo para orar, que nós não temos tempo para ler, que nós não temos tempo para buscar a Deus, e isso é mentira. Nós gastamos as nossas horas livres de maneira fútil. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos o dia em casa, e mesmo assim nós não oramos, nós não lemos e nós não buscamos a Deus. Mostra, irmãos, que nós somos fúteis. Mostra, irmãos, que nós não amamos ao Senhor. E parece, irmãos, que Deus muitas vezes Ele tem que nos beliscar, Ele tem que nos colocar em situações difíceis, para chamar a nossa atenção. Passamos horas, irmãos, em frente à televisão, horas em frente do celular, horas e horas, nós perdemos horas. O tempo, irmãos, é uma dádiva de Deus para o uso do homem, e você deve gastá-lo com sabedoria e prudência. Nós precisamos, irmãos, avaliar os acontecimentos do nosso dia a dia, para que a gente possa tornar o nosso dia útil para o Senhor. Um dia, irmãos, nós vamos ter que prestar conta perante Deus. E uma das coisas que nós vamos ter que prestar conta é de como nós usamos o nosso tempo. Certeza, irmãos, que o Facebook será muito útil para Deus. As redes sociais serão muito úteis para o Senhor. A primeira utilidade das redes sociais vai ser anunciar que Cristo voltou e que alguns ficaram. Grupo da igreja. Alguém vai mandar a mensagem. Alguém está aí para testar se é só você que ficou? Mas vai servir também para acabar com qualquer desculpa nossa. Senhor, não te busquei porque eu não tinha tempo. Mas tu ficou todas essas horas aqui no Facebook. Deus sempre, irmãos, provê tempo suficiente para que nós venhamos a cumprir os planos dele. Nós temos tempo. O que nós precisamos fazer é tornar o nosso tempo produtivo. Nós precisamos aprender a planejar o nosso dia. Muitas vezes queremos deixar para servirmos a comunidade local e o reino de Deus como num momento mais apropriado. Mas a semelhança dos discípulos, nós precisamos aprender a obedecer imediatamente a Cristo. O momento de servir a Cristo é agora. Não é quando a igreja estiver com 50 pessoas. Porque quando tiver com 50 pessoas, irmãos, vai ter passado a tua oportunidade de servir a Cristo. O que é necessário para nós servirmos a Deus? O entendimento que Cristo nos chamará na condição que estamos. O que é necessário para nós
servimos a Deus? O entendimento da soberania de Deus na convocação. Versículo 19 diz: e disse Jesus: siga-me, e os farei pescadores de homens. Quando nós falamos de soberania de Deus, na maioria das vezes, irmãos, nós fazemos uma relação com o aspecto salvífico, mas ela não está ligada somente a isso. Quando nós analisamos cuidadosamente outros vários aspectos da vida, nós percebemos que a soberania está ali presente, e não poderia ser diferente, irmãos, pois se assim não fosse, então não seria soberania. Em relação ao serviço, Deus também é soberano, e esse fato, irmãos, é observado quando nós pensamos naquele que Cristo resolveu escolher para ser os seus apóstolos. Jesus não apresenta nenhuma razão para a escolha deles, portanto, nós só podemos concluir que ele os escolheu porque ele quis. Isso é soberania. Até mesmo, irmãos, a escolha de Judas Iscariotes como filho da perdição é um ato de soberania. Judas não foi ao inferno porque traiu a Jesus, ele foi ao inferno porque era pecador. Trair a Jesus foi apenas mais um ato de pecado em sua lista, mas Deus escolheu ele para ser o filho da perdição, para ser o traidor. Entendido o ponto que Jesus também é soberano no chamado, nós precisamos compreender que Jesus escolhe quem ele quer, e na maioria das vezes, irmãos, ele chama os mais improváveis para o serviço. Faça a lista, irmãos, de todos os homens chamados ao serviço dentro das Escrituras, e você chegará à conclusão, irmãos, que você não convidaria nenhum deles para fazer quase nada, mas Deus os chama para fazerem coisas surpreendentes. Como afirmou John MacArthur, Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte do poder, quanto à vida dessa pessoa mudar o mundo. Não é o homem que conta, é a verdade de Deus e o poder de Deus no homem. Um João ninguém é um instrumento predileto de Deus para que nenhum homem possa se vangloriar diante do Senhor. Em outras palavras, Deus escolhe quem escolhe a fim de que ele receba a glória. Deus chama, irmãos, quem ele quer, e ele chama como ele quer. Quem ele quer e como ele quer. Nós devemos lembrar que não existe um padrão único para o chamado de Deus. Deus, como afirmou o pregador Darren Patrick, Deus raramente chama duas pessoas exatamente da mesma maneira. Às vezes Deus usa experiências dramáticas como Paulo, outras vezes é um chamado interior, é a voz interior. Em alguns casos, como o caso de Jonas, a livre escolha foi colocada de lado. Deus arrastou Jonas para dentro da missão. Na verdade, irmãos, não importa como Deus vai nos chamar, importa é nós termos certeza que Deus nos chamou para servi-lo. Deus chama, irmãos, quem Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer. Deus chama quem Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer e para aquilo que Ele quer. Todos nós somos chamados para servir. É evidente, irmãos, que existem pessoas que têm um chamado específico, uma vocação específica de Deus, mas todos nós somos chamados para servir. Um dos grandes problemas na igreja, que não é um problema novo, desde 1 Coríntios nós encontramos esse problema, é que algumas pessoas não compreendem qual é a sua função no reino de Deus. Cada pessoa, irmãos, tem um serviço para realizar na comunidade, e isso não nos faz, irmãos, superior ou inferior.
Isso só nos faz diferentes. A igreja, irmãos, precisa ter unidade e não uniformidade, pois são muitos tipos de serviço e todos eles são importantes. É interessante que, falando especificamente de pastores e do chamado pastoral, com frequência, aqueles que são chamados para serem pastores, em um primeiro momento negam isso. Isso é muito comum. Na verdade, os que menos querem ser pastores, potencialmente, são os mais verdadeiramente vocacionados para isso. Jesus, o Deus que chama homens como ao serviço, também nos chama ao serviço. O servo bom e fiel é aquele que também compreendeu essa verdade. O servo inútil é aquele que precisa ser constantemente lembrado que tem que fazer. O servo inútil só faz aquilo que é mandado. Jesus, o Deus que chama homens como ao serviço, nos diz que existe muito trabalho a ser feito. E se você não sabe onde pode ser útil, então você precisa perguntar ao Senhor. Como diz a canção da harpa cristã: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Vamos orar ao Senhor nessa noite.